Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma palestra aqui, aqui no Hospital Santa Helena, no anfiteatro do Hospital e Maternidade de Santa Helena, aqui em São Bernardo do Campo. A gente vai falar sobre problemas da coluna, sobre como prevenir doenças da coluna. Uma palestra informal, bastante descontraída. Daqui a pouco esse anfiteatro vai estar lotado, o pessoal já está lá chegando. E gostaria de convidar vocês para assistir essa palestra aqui conosco. Tá legal? Um abraço. Bom dia, galera! Bom dia! Então tá bom. É um prazer enorme estar aqui, uma honra, a honra é toda minha. Meu nome é Luiz Polon, quem não me conhece, eu sou cirurgião de coluna, responsável pelo serviço do grupo de coluna do Santa Helena Saúde e também dou meus pulos fora daqui, com certeza. É um prazer, muito obrigado pelo convite. A gente se sente honrado porque essa sementinha desse grupo, desse programa, ter um educador físico aqui sempre foi um sonho para nós, desde que começamos esse trabalho aqui no Santa Helena. Não é muito fácil ter um educador físico numa operadora de saúde, né? Graças a Deus aí e a pessoas que nos deram autonomia, tivemos a possibilidade de contratar esse tipo de profissional. E o Raul é um dos melhores que eu conheço, tanto em relação à questão da atividade profissional em si, como o ser humano espetacular que ele é. Então, uma salva de palmas para o Raul. Hoje a gente vai falar de um tema. Antes eu queria agradecer a presença de um colega, Dr. Alessandro Santoro. Pode levantar, por gentileza? Uma salva de palmas para o Dr. Alessandro. Veio nos brindar com a presença dele. E poderá ter respingos da genialidade dele aqui também, se ele quiser. Bom, vamos falar um pouquinho sobre coluna. Eu sempre acho o seguinte, para a gente saber como se prevenir ou como tratar de algo, a gente precisa saber o que a gente tem. Se nós não soubermos o que a gente tem, a gente não consegue se tratar. Eu vejo aqui alguns pacientes nossos, né, na Terezinha e outros. A gente sempre fala isso no consultório, né? A senhora sabe o que a senhora tem, o senhor sabe o que o senhor tem, olha, o senhor tem isso aqui. Então, às vezes é mais interessante perder, entre aspas, alguns minutinhos, explicar para a pessoa em termos simples, em termos fáceis de serem entendidos, o que é que a pessoa tem, para que a pessoa consiga se ajudar, não é? Então, vamos lá. Primeiro, por favor. O tema é esse, né? Problemas de coluna, como prevenir. Então, como eu mesmo disse, para a gente prevenir algo, a gente precisa saber o que a gente tem, não é? Próximo, por favor. Aí um breve histórico, tá bem pequenininho, que é para a gente não perder muito tempo. Isso aí são os pulos fora que eu já falei que andei dando por aí. A gente tem uma parceria grande em algumas... Só volta um pouquinho. A gente tem algumas parcerias não só em operadoras de plano de saúde, como em empresas, cujo objetivo é justamente pegar lá a doença na fonte. Então tá lá o cara na metalúrgica, dando um duro lá na empresa, eu quero ir lá ver o que ele está fazendo. Então não adianta a gente só pensar nessa questão de ficar esperando o pacientinho no consultório já com a doença. A nossa ideia é ir antes, tentar ver se ele não tem a doença. Por isso que a gente tem alguns trabalhos em algumas empresas, algumas metalúrgicas, algumas empresas que nada tem a ver com medicina, mas justamente porque a gente deseja ir lá no chão da fábrica para ver o que a pessoa está sentindo e como a gente pode ajudar. Tá certo? Então vamos lá. Olha só que frase absurda. 8 a 10 pessoas entre nós, em algum momento na vida, têm ou terão dor nas costas. Quem tem dor nas costas aqui, por favor? Eu. Você não pode ter dor nas costas, Raul. Então, quer dizer, talvez seja mais, né, de 8, né, do que 10, né? Esse número, ele não é só um número interessante de ser lido, nossa, é um número importante. Ele é um número
preocupante, né? 30 a 35% das pessoas que se dirigem ao pronto-socorro vão por dor nas costas. 30 a 35%. É muita gente, né? O próximo, como eu disse, aquela ideia de fazer esse trabalho nas empresas é justamente por causa disso, né? Uma das principais causas de afastamento no trabalho, né? Então, tem lá a dona de casa, às vezes ela precisa da moça que ajuda a limpar, cadê? Não veio, dor nas costas. Aí quem fica com dor nas costas? A dona de casa, né? O próximo, por favor. É um valor incalculável, eu não tenho nem ideia de como é que faz para contar esse dinheiro aí, mas 2 bilhões de dólares, né, entre 2000 e 2010 foi gasto nos Estados Unidos com dor nas costas. É um negócio absolutamente impressionante, né? Todas as faixas etárias. Eu estou vendo aqui que a gente tem uma plateia composta por jovens, não é? Não é? Mas a gente vê no consultório uma incidência bastante uniforme entre pessoas de uma faixa etária menor e pessoas já numa idade um pouco mais avançada. O que também nos preocupa demais, né? Legal. Mas a próxima, por favor. Então, olha só. Depois da dor de cabeça, que é a cefaleia, é a segunda queixa mais frequente de dor descrita em qualquer livro médico que se imagina. Então, nós estamos falando hoje sobre a segunda queixa mais frequente de dor que o ser humano tem. É um negócio realmente que chama a atenção. É um problema de saúde pública. O problema de saúde pública não é um problema do governo, é um problema da população. É tido como um problema de saúde pública. É quase como uma epidemia, tá certo? Ele é um assunto de grande relevância, grande interesse e para todas as pessoas que lidam com saúde. Então, órgãos governamentais, a própria população e as operadoras de plano de saúde. Ok? Baseado nisso, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos e esses slides só mostram que metade das entrevistas que a gente vem dando, tanto em televisão quanto em internet, falam sobre prevenção, né? A maior parte das vezes onde fui entrevistado foi para falar sobre prevenção. Seja como fazer para usar um sapato com salto da melhor forma, que foi essa entrevista. Seja isso aqui para falar do sutiã da mulher, qual que é a melhor forma de usar. Seja lá para falar de osteoporose, lá no programa da Gazeta. Então, assim, a grande preocupação das pessoas hoje de informar, de dar opinião, de transmitir opinião, é sobre prevenção. Então, a gente fala sobre cirurgia, sobre tecnologia, sobre a melhor forma de tratar alguém, mas antes disso, graças ao bom Deus, vem se falando mais em prevenção. Então, é o que a gente vem fazendo aqui. O próximo, por favor. Nós temos também algumas palestras que a gente vem desenvolvendo na internet. Depois a gente explica como é que a gente faz esse acesso. Então, são temas onde a gente aborda lombalgia, hérnia de disco, espondilolistese, hérnia de disco cervical, escoliose e mais outras virão. Então a gente fala um pouquinho sobre a doença e sobre como prevenir. Próximo, por favor. Então vamos lá. Aula de anatomia. Então, de uma maneira bastante simples, tá? Essa é a nossa coluna, o nosso esqueleto como um todo. Então, só para a gente poder afinar nos termos rapidinho, de uma maneira bastante simples. Coluna cervical, pescoço. Coluna dorsal ou torácica é o meio das costas. Coluna lombar é a escadeira, que nem dizia minha avó, não é escadeira? Minha avó chamava de escadeira. Fio, tá doendo a minha escadeira. Demorei para entender. Mas... Então, é o lombo, região lombar. E a região sacral é a região já próxima da bacia, tá? Então, cervical, pescoço, dorsal, meio das costas, lombar, a escadeira e a região sacral. Aqui a gente está vendo uma coluna de frente, quer dizer, de frente lá, ó. Esta aqui, não posso ir, né? Posso. De frente, de lado e aqui de costas. Então, olha só que interessante. De frente, a nossa coluna é reta, ou o mais reta possível, né? Acho que é meio... Mas é o mais reta possível. A gente espera ter uma coluna o mais alinhada possível. Mas de lado, não. Se você pegar uma pessoa que está olhando para o horizonte em perfil, ela tem umas curvaturas. Se a coluna estiver reta de lado, também é um problema. Tá bom? Então,
as curvaturas, coluna cervical, dorsal, é uma silhueta, parece a Estrada de Santos. Então ter a Estrada de Santos de frente é um problema, mas ter a Estrada de Santos de lado é o que a gente espera. Nós temos que ter essas curvaturas, tá bom? Próximo. Termos muito comuns. Doutor, eu fui no hospital e me fizeram um diagnóstico de lombalgia. Lombalgia é dor lombar. Algia na coluna lombar. Lombalgia. Não é um diagnóstico, é o nome do lugar da dor. Dor lombar. Não, mas o que a senhora tem? Eu tenho lombalgia. Então, dor nas costas é igual a lombalgia. Assim como cervicalgia é dor na coluna cervical, na região cervical. Tá? Cérvico-braquialgia, às vezes a gente vê o nome escrito, vai pedir um exame, nossa, eu vou ter que falar o nome do exame no laboratório e eu não consigo entender essa sopinha de letras aí, né? Então, cérvico-braquialgia é o nome que o médico dá quando ele quer dizer que o paciente tem uma dor no pescoço que irradia para o braço. Então, cérvico-braquialgia. E lombociatalgia é uma dor lombar que segue o trajeto em direção ao tal do famoso do nervo ciático. Certo? Então, lombociatalgia. Tá certo? Você pode classificar isso de acordo com a duração, quanto tempo dura essa dor, ou de acordo com a causa, quais são os motivos. De acordo com a duração, você tem, vamos lá, você tem uma dor aguda, começa agora e dura até 6 semanas. Peraí, doutor, para tudo. 6 semanas de dor é dor aguda. Querem me matar de dor? 6 semanas pode ainda ser classificado como uma dor aguda. Então o paciente tem uma dor, chega lá no hospital com muita dor nas costas, começa a durar 15, 20 dias, ele ainda está numa fase aguda da dor. Muitas vezes o paciente tem alguma dificuldade de compreender por que não são feitos exames de última tecnologia. O paciente já tem 2 semanas que ele está com dor. Ainda pode ser esperado ele ter uma dor de até 40 dias, que pode ser apenas uma alteração mecânica e não há grandes necessidades de lançar mão de grandes exames. Então, dor aguda até 1 mês e meio. É bastante coisa, sem dúvida, mas é uma classificação de fase aguda. Subaguda entre 6 e 12 semanas e dor crônica depois de 12 semanas, 3 meses. Recorrentes são aquelas dores recorrentes, né? Você tem, depois não tem mais, depois do ano que vem tem de novo. E aí o importante na dor recorrente, que é a mais frequente, é saber o seguinte: essa dor ela está aumentando de intensidade, ela está aumentando de frequência. Doutor, eu tinha uma dor por ano, agora eu tenho uma dor a cada 6 meses. E antes a minha dor, tomava um remedinho, qualquer um, não tomava nada, fazia uma compressinha de água morna, melhorava. Agora nem com o remédio que a vizinha deu tá funcionando. O remédio da vizinha é fundamental. Sabe? Brasileiro, o melhor médico do brasileiro é a vizinha. Isso aí. Peraí, ninguém aqui usa o remédio do vizinho? Isso aí não existe. Então é isso, tá bom? Então, importante na questão da dor recorrente. Tinha uma dor por ano, agora eu tô com uma dor por mês. Isso é importante. A gente perceber que a dor ela tá aumentando na quantidade de vezes. E também aumentando na intensidade. Uma dor mais fraca que começou a se tornar uma dor mais forte. Tá bom? Próximo, por favor. Então, causas. Olha o montão de encrenca que a gente pode ter. Vamos entrar muito no mérito das doenças em si, mas, de um modo geral, mecânicas, degenerativas, inflamatórias, neoplásicas, aqui faltou a letra O, metabólicas, infecciosas, viscerais e psíquicas. Oi, doutor, psíquicas? Sim, psíquicas. A nossa cabeça pode tudo. Nossa cabeça pode tudo. Nós já atendemos, o doutor Alessandro sabe, nós já atendemos pacientes que simulam quadros dolorosos e nos deixam doidos. A loucura muda de lado, né? Ela passa para o lado do médico. A nossa cabeça manda na gente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Ah lá, aquela coisa. O que o médico vai perguntar?
Que hora que dói? Em qual intensidade? Classifica a dor de 1 a 10. Né? De 0 a 10. 0 é dor nenhuma. 10 é a dor mais forte que você já sentiu. A minha dor é nota 10. Então, se eu vou internar você agora, porque dor nota 10. A dor do parto, a dor do infarto, para quem já teve. Então, a intensidade da dor, o horário da dor. Doutor, quando eu acordo de manhã, tá doendo demais. E aí, minha junta tá toda dura, tá tudo rígido, assim, eu não consigo me mexer. Aí, na medida que vai passando o dia, vai esquentando. A gente ouve muito isso aí. Vai esquentando e melhorando. Doutor, eu vou esquentando, eu vou pegando no tranco. Vai esquentando a graxa, o óleo e vai melhorando. Isso a gente também lembra de algum tipo de doença. Muito provavelmente alguma doença reumática associada. Então, quando o médico faz esse tipo de pergunta, ele está querendo pensar na investigação. Eu estou pensando em que doença? É o caminho da investigação, tá? Quando a dor, eu começo a andar antes, doutor, a minha padaria, ela tinha que vir mais próximo de casa, porque antes a padaria era no outro quarteirão, eu ia numa boa, agora eu tenho que parar no meio do caminho. E começa a ter dor. Então tem como mudar a padaria para o meio? Não. Então a gente precisa entender por que você não está indo, conseguindo ir na padaria, tem que parar no meio do caminho. Então o médico já vai pensando em doenças, aquele monte de doenças que eu falei, a gente vai pensando no que pode estar acontecendo. Tá? Relação com o trabalho, com atividade corporal. Eu vou fazer um exercício, ou eu faço um esforço, e eu tenho dor. Que esforço que é? Eu vou abaixar, mas eu abaixo todo dia. Não, eu sou costureiro, eu sou empregado doméstico, alguma coisa assim, tá? Eu tenho dor quando eu menstruo. Tem muito comum. Quando eu tenho ciclo menstrual, piora muito minha dor e tal. Também, relação com órgãos, com outras coisas do corpo. Quando eu vou urinar, dói, esse tipo de coisa, tá? Para onde vai a dor? É uma dor localizada, é uma dor que irradia? É uma dor que segue o trajeto do bumbum lá pro dedão do pé. A gente já vai pensando numa outra coisa. Não, é uma dor no pescoço localizada, eu estou tendo torcicolo. Então, saber para onde a dor vai, tá bom? Doutor, eu sou muito estressado. Minha casa tem um monte de problema, o meu emprego está com um problema, eu trabalhei demais, o meu chefe está me dando um monte de meta. O Raul é um cara tranquilo, porque o chefe dele não dá meta nenhuma, né, Raul? Então, assim, e ele chega no final do dia, e aí eu tô com uma dor danada aqui, doutor, eu não consigo nem encostar. Você vai encostar no paciente, ele, tá me chamando o quê? Tá querendo brigar comigo? O cara já está estressado de uma maneira que você vai encostar nele, ele já briga com você. E muitas vezes a dor é absolutamente relacionada a uma fadiga mental. Uma fadiga física, mas muito relacionada a uma fadiga mental. Tá bom? Mecânicas, tá? Aqui só uma passagem rápida. A pessoa pode ter nascido com um problema na coluna. Nasceu. Herdou lá do papai e mamãe, na genética. Algum ossinho, algum daqueles ossinhos do esqueleto que eu mostrei, ele não se formou direito. Então, a pessoa tem uma malformação congênita, tá? Todas essas alterações podem ser alterações relacionadas a um defeito de fábrica, tá bom? Aí vai lá naquele domingão de almoço familiar, fala, pai, mãe, eu quero o meu em cabeça de boi, eu não quero o meu em hérnia de disco, essas coisas, né? O próximo. As deformidades podem ser adquiridas, você pode adquirir, você nasceu retinho, mas entortou ao longo da vida. Então, escoliose, que é um desvio lateral, ou alterações daquelas curvas que eu falei, tá? Estenose do canal, vocês já viram escrito 3 vezes aí, só para vocês terem uma ideia. A nossa coluna é um tubo, como eu mostrei lá, né? É um tubo, é um monte de osso empilhado que ele forma um tubo. Estenose é o nome que a gente dá para um estreitamento desse tubo. O tubo ele vai ficando apertado por várias alterações. Por um desgaste, porque nasceu com ele mais estreito mesmo, ou por alguma outra doença que está impedindo a passagem do nervo ali, tá? Síndrome facetária é um desgaste na articulação, a coluna tem um monte de joelhinho, né? Então, os joelhinhos empilhados, tá? Defeitos posturais, falhas nas facetas articulares e escorregamentos vertebrais. A gente também gosta de se machucar, não é? E normalmente é doméstico, né? As donas de casa, tem muita dona de casa aqui? Não, quase não. A gente adora se machucar. E o mais interessante é que a gente se machuca em casa. Impressionante. Uma escada que não estava no lugar certo. Quem que pôs essa escada aqui? Dá uma escorregada num piso que estava molhado. Você sabia que estava molhado, mas quis ir lá pegar
aquele suco lá na geladeira de trás. Então, assim, a maior parte dos traumatismos que a gente vê nos pacientes são traumatismos domésticos. É muito pouco frequente um paciente, doutor, eu estava fazendo uma atividade, corrida, alguma coisa assim, e me machuquei. Ou, claro, acidentes, né? Acidentes, traumatismos, acidentes de automóvel, ok. Mas a maior parte dos traumatismos que machucam a nossa coluna são em casa. Por isso que a gente tem que falar sobre prevenção. Certo? Aqui são outros tipos de lesões, são todas as lesões ocasionadas por traumas. Aí a gente entra num universo frequente, né? Que são as alterações degenerativas. Então vamos lá. Degenerar é gastar. Gastou. Pastilha do freio do carro. Usou. Gastou. O que a gente tem que fazer é saber usar. Mas, quando o paciente chega no consultório, a gente faz um diagnóstico de que ele tem um desgaste na coluna. Se for no terceiro andar, ele vai lá e vai querer pular do terceiro andar, já era. Então, gastou, já era. As coisas não são assim. Existem os desgastes podem ser extremamente acentuados, mas a pessoa pode ter uma vida completamente normal. O fato da pessoa ter um desgaste na coluna não significa que ele tem dor na coluna. Ele pode ter um desgaste e ter pouca dor ou muita dor. E o fato de não poder voltar para trás o desgaste também não significa que não há tratamento. Ah, não tenho nada para fazer, vou me jogar por baixo da ponte. Isso também não é verdade, tá? Mas a gente está falando das doenças mais frequentes, né? Então, artrose, doenças de disco, compressão na medula, nas raízes e na caldequina, que é uma parte da medula lá embaixo, tá? Aqui, as doenças inflamatórias, principalmente reumatismo. Existem mais de 200 tipos de reumatismo. A gente não vai entrar nesse mérito, mas o reumatismo é uma doença do corpo contra ele mesmo, um pouco mais difícil de cuidar, mas também tem tratamento. Neoplásica é o nome feio de uma outra doença que é feia, que são os tumores, tá? Doenças ou da própria coluna ou doenças de outras partes do corpo que gostam de migrar para a coluna, podem dar muita dor nas costas. Próximo, por favor. Metabólicas. Então, a principal, a mais importante, a mais comum é a tal da osteoporose, né? A osteoporose é uma doença metabólica, é uma doença por uma questão de hormônios, né? Falta cálcio no sangue, o sangue tem que tirar esse cálcio de algum lugar, tira do osso. E aí a gente vai ficando com o osso fraco, o osso quebra. E aí ele quebra, aí dói. Doutor, osteoporose dói? Não dói. O que dói é quando o osso quebra. Por isso que é uma doença perigosa, porque ela não dói. Tá bom? Infecciosas. Você pode ter uma infecção. Nossa, doutor, eu estou lendo lá tuberculose. Tuberculose não é do pulmão? Tuberculose é muito mais frequente no Brasil do que todo mundo imagina. É uma doença que é extremamente frequente no Brasil. E dá na coluna? Dá no corpo todo, inclusive na coluna. Dá na coluna, quebra a coluna e dá um trabalho danado tratar, tá bom? Então quem teve já contato com pessoas relacionadas à tuberculose, é importante. E viscerais é aquilo que eu falei, quer dizer, doenças de outras partes do corpo que podem migrar para a coluna, tá? Eu coloquei separado a tal da fibromialgia porque algumas pessoas classificam a fibromialgia como uma doença reumática e outras não. Mas a fibromialgia, ela é uma doença nova entre aspas, porque não é uma doença nova, é uma doença que foi vista mais recentemente, mas ela está presente em nós há muitos anos. É uma doença que dói o corpo todo, relacionada à questão reumática, relacionada também à questão do estresse. Às vezes a pessoa faz um raio-x da coluna e passa num lugar ou no vizinho, né, aquele mesmo vizinho, né, ele fala assim, ó, o seu problema todo do corpo é da coluna. Então, pera aí, pênalti, devagar com a dor. Problemas na coluna não necessariamente fazem doer o corpo inteiro. A coisa não é exatamente assim. Senão a gente sai daqui e já podemos começar o atendimento agora aqui, porque o consultório vai ficar lotado. Não é assim. Mas doer o corpo todo, muitas vezes, em algumas vezes, pode estar relacionado com essa doencinha chata aqui, que é a fibromialgia, tá? Novamente estou falando sobre a questão psíquica, já é a terceira vez que eu falo disso. Nós temos que compreender que o comando, a nossa cachola lá de cima, é que manda na gente. Então, você tem uma dor que pode ser nota 10 para você,
mas para o vizinho é nota 0. Vou dar um exemplo para vocês, que todo mundo sabe que acontece, mas ninguém sabe por quê. Se eu martelar o dedo do pé dele agora aqui, ó, tum, deu uma martelada, ele vai querer me bater, vai doer demais o dedo do pé. Mas se eu der a mesma martelada nele, no dedo do pé, na quarta-feira, à noite, 8h30 da noite, ele acabou de descobrir que é o novo milionário da Mega Sena, ele nem vai lembrar que o dedo existe. Ele vai até me dar uma grana, né? Não é? Todo mundo sabe que isso acontece. Mas por que isso acontece? Não é? Então, quando a gente está ansioso, estressado, deprimido, angustiado, e já com alguma outra dor em alguma outra parte do corpo, né? As dores do coração, né? Por que não? Né? Tudo é pior, tudo é mais difícil. O médico é mais feio, a doença é mais difícil, tudo é mais complicado. Quando a gente está num estado emocional melhor, as coisas fluem melhor. Então, quando a gente fala em tratar do corpo e da mente, isso não é uma chave, um chavão, é um fato. É realmente algo que a medicina vem buscando e os resultados vêm se mostrando muito efetivos. Tem pessoas que têm doenças gravíssimas. Você não acredita como é que aquela pessoa está andando. E a pessoa está sorrindo, é bom dia para todo mundo o tempo todo. Ela tem lá as suas dores, é impossível ela não ter lá as suas dores. Mas o quanto que aquela dor incomoda aquela pessoa? O quanto? Põe lá na escala de 1 a 10. Ela vai falar, nota 2, nota 3. E o vizinho é nota 9. Que anda, que fala, que brinca, que faz. Então, isso é muito importante. E mexer na mente e no corpo, apesar de parecerem ser coisas muito distintas, nós estamos falando da mesma coisa. Mexer o corpo é mexer a mente. Tá bom? Acreditem que tem pessoas que têm neuroses histéricas, né? É o tal a síndrome francesa, né? Pirri-paquet, né? Piti, certo? Acontece, tá bom? A próxima, por favor. Tá. O que o médico procura fazer para descobrir o que a pessoa tem? Então, exame clínico é o quê? É bater papo, é conversar. O médico ele tem que conversar. Se é aquele negócio de, peraí, o que você tem e tal, então tchau, vai pra casa. Mas essa consulta tá meio estranha, certo? Isso acontece, né? Infelizmente, acontece. Então, o ideal é você deixar a pessoa falar. O que você tem, né? A pessoa vai montando toda aquela historinha que eu disse na cabeça, vai pensando na anatomia que ele conhece, nas doenças que ele conhece, aí ele examina, aí ele deita o paciente, senta o paciente e testa estes nervos, testa esses músculos, e aí ele faz uma hipótese diagnóstica. Olha, eu vou falar uma coisa importante aqui, que um professor meu me ensinou e é muito importante mesmo. Ele falava assim pra mim: não importa qual especialidade que você vai fazer, não importa, você vai fazer dermatologia, você vai ser cirurgião, você vai ser cardiologista, não interessa. 8 em cada 10 pessoas que você ouvir o que ele tem para falar, examinar, sem nenhum outro exame, você descobre o que a pessoa tem. Ou seja, vamos pensar assim, ó, esse doutor não pediu nem a ressonância magnética. Ressonância magnética é um exame que tem 20 anos, 30 anos. E antes de 30 anos atrás, como é que fazia o diagnóstico? Boa pergunta, não é? Raio-X, raio-X tem 100 anos. E há 101 anos, como é que fazia o diagnóstico? Então, a medicina é exame médico, é botar a mão. Então, de um modo geral, se o médico deixou você falar, o médico e a equipe, e o médico te examinou, acredite no que ele está falando. Se ele não pedir exame nenhum, é porque ele não está precisando pedir exame nenhum ali naquele momento. Agora, claro, se ele não examinou, aí perde a rotina esperada, tá bom? Como é que a gente pode lançar mão de exames para ir fazer o diagnóstico com o advento da tecnologia, então? Radiografias simples são muito importantes para a gente poder ver o alinhamento vertebral. Então, um raio-x ele não é um exame simples demais, ele é um exame importante. Ele é um exame que é insubstituível. O fato do paciente ter uma ressonância magnética, uma tomografia, não significa que não necessariamente ele não tenha que ter um raio-x. Isso é uma investigação.
A medicina, ela investiga de coisas mais simples para coisas mais complexas, tá? Então, raio-x simples, a tomografia computadorizada é um raio-x evoluído, vamos dizer assim, é um raio-x que a gente consegue fatiar a pessoa em salaminho, né? E fica aquelas bolachinhas. E a ressonância magnética também fatia em salaminho, mas a gente consegue ver estruturas que a gente não vê nem no raio-x nem na tomografia, que é nervos, discos, ligamentos, músculos e tal, tá bom? Olha lá agora começou. Quem se incomodar, né, já pode levantar, né, Raul? Pode, assim não dá. Sedentarismo. Doutor, a minha vida é uma loucura. Eu corro pra cá, eu pego meu neto pra cá, eu pego meu filho. Então assim, eu não sou sedentário. Imagina, que é isso, sedentário? Não sou sedentário. Eu apronto uma correria, eu saio correndo para pegar o metrô e trabalho e chego em casa 11 horas da noite, tá? Mas exercício assim que você faz. Então, doutor, a minha vida é assim, eu faço esse esforço todo. Eu falei, não, eu tô perguntando de exercício. Não, doutor, mas você não entendeu. Eu falei, não, quem não entendeu foi você. Nós estamos falando de coisas diferentes. Esta pessoa exerce atividades de esforço e estresse. Ela não é uma pessoa que realiza atividade física. O nosso organismo sabe se você está saindo com a turma do Raul para fazer um passeio no parque ou se você está aprontando uma correria para pegar o ônibus. São coisas completamente diferentes. Mas eu abaixo para pegar o balde, esse negócio de balde, essa história de balde de economia de água, doutor, ó, eu fiquei com o braço forte porque eu abaixo para pegar balde e tal, nem preciso mais do Raul. Absurdo! Pensamento completamente fora da casinha, que nem diz meu filho, né? Então, sedentarismo é falta de atividade física. Esforço, fazer esforço, não te tira do sedentarismo. E todos nós, em algum momento da vida, ou mais ou menos, acabamos fazendo algum tipo de esforço. Tá? Obesidade. Obesidade é difícil, né, falar. Mas, de um modo geral, a carcaça não aguenta. A carcaça não aguenta. Nós fomos constituídos para um nível de massa corpórea, seja ela de músculo ou seja de gordura. E aí a gente tem mais do que o que deve ter. O que acontece com a carcaça? Gasta mais rápido, não é? Então assim, falar, doutor, mas eu gosto do senhor porque o senhor quase nem fala de obesidade no consultório. Não precisa falar, a pessoa sabe, a pessoa já sabe. Às vezes só no finalzinho da consulta aqui com o pessoal do Mente, a fisioterapeuta só manda assim, então doutor, manda para nutricionista, a gente só melhor. Então assim, nós temos que entender que obesidade é carregar mais do que devia. Isso eu estou falando só da coluna, não estou falando de distúrbios cardiovasculares. Vai vir um outro cardiologista que vai falar um montão sobre obesidade, vai vir outros especialistas falar um montão sobre obesidade. Vamos falar só da carcaça, que é o que a gente veio falar hoje aqui. Faz mal? Faz muito mal, tá bom? Hábitos posturais. Eu queria fazer um treinamento aqui. Vamos fazer o seguinte. Faz de conta que eu tenho que pegar esta... Com licença. Não, eu tenho medo de você tirar o dinheiro. Tem dinheiro aqui? Você vai pegar. Então ela vai ser exemplo. Afinal de contas é a bolsa dela, não é? Nós temos que pegar isso aqui em pontos diferentes, certo? Em pontos diferentes. Então, se eu tiver que pegar, vamos imaginar que seja nesta altura. Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá fácil. Simplesmente eu levanto a mão e beleza, certo? Agora, vamos imaginar que essa encrenca aqui tá no chão. E é dela, tem dinheiro, tem que pegar. E agora? Você pode pegar essa encrenca aqui de várias formas, não é verdade? Isso aqui é uma bolsa, mas pode ser um balde, pode ser... Não é? A senhora se habilita a querer pegar para nós? Então vamos lá. Não sei se eu vou pegar corretamente, né? Então vamos lá. Muito bem. Vocês acharam? Bom, primeiro uma salva de palmas. Deixa aqui. Deixa aí. Eu pedi para ela deixar de propósito, porque ela abaixou de novo. Muito bem. Os caras não são fáceis, hein?
Então vamos lá. Nós temos braços e pernas, certo? E tem a tal da história lá, dê-me uma alavanca e eu construirei o mundo, não é uma frase? Não é, doutora Alessandra? Dê-me uma alavanca e eu construirei o mundo. Nós temos que usar nossos braços e pernas para pegar as coisas no chão e não a coluna. Então vamos lá, nós temos que pegar, abaixar com o tronco reto e dobrar os joelhos. Eu dobrei o joelho, tô com o joelho dobrado, ó, joelho dobrado, e tô reto, alinhado aqui, certo? Aí eu pego o que eu tenho que pegar. Vou mostrar para vocês como se eu tivesse aqui embaixo, tá? Para quem não tá vendo embaixo. Faz de conta que eu estou agachado com os joelhos dobrados. Tá lá, ó. Peguei o que eu tenho que pegar. Aproxima aquilo do seu tronco, para que você não tenha que fazer alavanca à distância. Para que você não tenha que fazer alavanca. Aproximei. Se for uma coisa muito pesada, alavanca. Muque. Peguei. E aí eu levanto com a perna. Olha lá, ó. Levanto com a perna. Ó, meu joelho até estralou. Deu para entender? Então, assim, de um modo geral, aí a pessoa fala assim. Obrigado, querida. De um modo geral, a pessoa fala assim: eu não tenho força para levantar depois. Tenho força. Fiquei. Por quê? Porque realmente não tem força. Nunca treinou isso na vida. Mas se for um balde do pior? Balde. Pega o balde por baixo, a alavanca. E aí você usa o balde embaixo, a alavanca, certo? E coloca o balde naquela circunstância. Cheio. Força. É para pegar o balde cheio, sim ou não? Não. Prefiro fazer 2 viagens. Opa! A gente vai lançar as perguntas já, tá bom? Vamos tocando aqui. Então, são modos da gente fazer as coisas. A gente vai fazer treinamentos aqui e a gente vai soltar as perguntas todas. Vão anotando aí, tá bom? Fatores psíquicos, já falei. Mais de 3 vezes. Fica claro isso para vocês, tá bom? A próxima. Então lá, como é que faz tratamento das doenças? Então, primeiro, tratamento clínico, à base de medicação, à base de fisioterapia. Hidroterapia é uma excelente atividade terapêutica. Acupuntura ou terapias de manipulação. Laser terapia, osteopatia, quiropraxia, benzedeira. Enfim. A próxima. E o tratamento cirúrgico, desde infiltrações medicamentosas em planos profundos, até procedimentos com pequeno grau de agressão ou cirurgias abertas propriamente dita. E aí, o que fazer para a gente não ter essa encrenca toda? Então vamos lá. Como fazer, já que eu tenho que pegar o balde? Tenho que pegar. Não é? Tenho que pegar. Que tal se nós trocarmos a atividade de pegar o balde como por uma atividade esportiva? Uma vez eu participei de um trabalho onde a gente comparava as atividades de dona de casa com atletas de alta performance. Atletas, saltador com vara, corredor, ginasta. Ligamos eletrodos nos dois e comparamos o consumo calórico deles. Trabalho científico de verdade, depois eu posso mandar para vocês. As conclusões foram absurdas. Passar roupa 4 horas por dia. Quem passa roupa 4 horas por dia? Passar roupa 4 horas por dia tem o mesmo consumo calórico de meia partida de futebol de campo. Ou seja, quando a gente fala de ter uma necessidade em casa, a gente está falando de ter que treinar para isso. Ué, eu tenho que fazer aquela encrenca, ninguém faz, o meu marido não me dá atenção, ele só quer saber do macarrão lá. Ou então, minha mulher, não é preguiçosa e tal, eu tenho que fazer tudo na casa. Você tem que se condicionar, você tem que se preparar para fazer. Para eu poder falar esse monte de coisa aqui, eu também tive que me preparar. Então, para cada atividade que cada pessoa faz no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente doméstico, a pessoa tem que treinar para isso. Ela tem que se condicionar. Então, a atividade de educação física, ter um educador físico
que te treine para você pegar o balde é fundamental. Pô, doutor, eu vou chegar na academia e mandar o cara pegar o balde? Sim. Ele tem condições técnicas de te orientar como é que você pode pegar aquele balde. São os distúrbios posturais. Isso porque eu tô só dando o exemplo do balde. Pensa no universo de coisas que a gente faz errado. Primeira coisa. Segunda coisa. Por que eu tenho que fazer aquilo o dia inteiro? Se eu tenho a semana toda para fazer. Por que eu não fraciono as atividades ao longo da semana? Por que eu não distribuo aquilo ao longo? Aquela pilha de louça para lavar do almoço de domingo familiar. Tinha 30 pessoas. 30 boquinhas para comer e aí aquela pilha de coisas lá. Por que eu tenho que passar a tarde lavando aquela louça? É só pela neurose de ver aquilo limpo? Pode acontecer, não é? Mas pode ser fracionada aquela atividade. Eu vou lavar 15 minutos de louça. Aí eu vou sentar um pouquinho, tomar um café. Dali meia hora eu vou lá, lavo mais um pouquinho. Percebe como são mudanças do dia a dia que podem fazer toda a diferença? Doutor, mas eu não consigo ver aquela louça suja desse jeito. Aí é cachola. É treinamento da cachola. É a integração do que a gente pensa com o que a gente faz. Certo? A atividade de condicionamento físico, que é o que o professor Raul faz e é o que a gente orienta a fazer, não é para virar um atleta. Se quiser virar, beleza. A gente, né, o professor Raul vai patrocinar, tudo bem, porque ele faz isso. Ele não faz isso porque ele precisa, é só porque ele, na verdade, esporte. Agora, não é o objetivo virar um esportista. Né? O objetivo é ganhar resistência física. É você ter uma melhor qualidade de vida para aguentar as coisas todas que você tem que fazer. Você tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer. Essas atividades, fundamentalmente, devem ser de baixo impacto num primeiro momento. Por quê? Nós estamos partindo do pressuposto que é uma pessoa saudável. Se a pessoa estiver completamente saudável, se ela não tiver nenhum daquele monte de encrenca na coluna e ela tiver com o objetivo de prevenir, lembrar que as atividades de maior impacto, então, corrida, esportes de quadra, são atividades que não fazem tão bem para as articulações de carga. Então, coluna, quadril, joelho, tornozelo. Isso não significa que ele não pode fazer, ele pode fazer, mas não é um treinamento para resistência física quando a gente tem uma doença na coluna. Tá certo? Próximo. Esse de cima eu não vou falar, né? Presta atenção. A história do balde. De novo a história do balde. O balde tem 10 litros? 14? Agora tem uns ovais. Lá em casa tem um oval, né? Tem um ovalzinho assim. Deve ter quanto? Uns 15, né? Ali é grandinho. Tá. Põe 15 quilos a mais em você. Não, doutor, não faz isso, porque eu já não sou dos 10 mais, você ainda vai me pôr mais 15 quilos. Então, quando a gente fala de peso, eu não estou falando só do seu peso, eu estou falando do que você carrega. Quando você carrega, você agrega aquele peso. E tem um detalhe, dependendo da forma com que você carrega e faz o braço de alavanca e empurra a sua coluna ainda mais para frente, porque você não aproxima aquilo do seu próprio eixo. Então, quando a gente fala em controle de peso, é o carregamento do seu peso, do peso do que você precisa carregar e de que forma você vai carregar e o seu controle do seu próprio peso. Tá? Ixi. Esse é um dos maiores males da humanidade, certo? E ele vale para a coluna. Da humanidade. É pior do que droga ilícita, porque é lícito, né? Isso é uma opinião, né? Mas nós estamos falando de algo que mexe em você inteirinho, da alma, da mente e do corpo. Em relação especificamente à coluna, se você, eu quero ver o capeta e não quero ver um paciente cirúrgico tabagista. Porque a gente não consegue operar, não é, doutor? É difícil. E normalmente é o que quer operar, porque ele é estressado. Então ele quer resolver o problema dele, ele quer operar. Né? É o que mais quer operar. Né? Então assim,
fujam dessa encrenca e aconselhem seus amigos, seus entes a abandonar isso o quanto antes. Isso aí é uma loucura, tá? O nível de perda de consistência óssea, o nível de capacidade respiratória, que você não consegue fazer mais exercício, o nível de alterações de qualidade de vida, ele é incalculável, tá? O próximo. Tem alguém estressado aqui, não? Tem ou não? Então é assim, o estresse é uma doença, gente. É uma doença. Estresse é doença e tem tratamento como qualquer outro. Vamos encarar o estresse, esse cara é estressado. Não é uma personalidade, é uma doença, ele está doente. Ele precisa de tratamento. Então vamos mudar um pouquinho o conceito, eu não quero falar com esse cara porque ele é estressado. Ele está doente. Se ele é o seu amigo, se ele é uma pessoa que você gosta, ajude-o. Ele precisa de cuidados, porque o estresse vai levar a uma série de coisas, tá? Isso. Nós temos aí, nesse vídeo, depois a gente pode passar pro Raul, tem uma série de links relacionados à questão postural e preventiva. Tem vídeos que eu tentei colocar, hoje a gente não conseguiu, porque não deu para linkar, mas lá nessa página que a gente tem um monte de coisas sobre dicas de posturais no trabalho, em casa e em outras circunstâncias. Tem um montão lá, tá? Doutor, quando eu viro o pescoço, dá choque. Tem a ver alguma coisa com uma coluna? Então, só concluindo aqui. Esse movimento brusco, se você tiver uma sensação de choque com um movimento brusco, possível e provavelmente algum grupo muscular não está bem. Alguma musculatura não está bem e dentro dessa musculatura pode ter alguma raiz nervosa com um quadro inflamatório. Precisamos ver como é que está o seu nível de alongamento e do seu condicionamento físico. Falta de alongamento faz o músculo ficar duro. Quem já teve cãibra? Agora pensa numa cãibra na coluna. Então a cãibra na coluna, cãibra na coluna é torcicolo, ó, torcicolo, uma cãibra na coluna. Então nós estamos pensando em músculos estruturais que se contraem de uma vez e liberam com essa contração uma substância que causa muita dor, chamada ácido lático, que faz doer. Então, muitas vezes quando a gente tem aquela dor depois de um movimento, travei. Quem não teve essa história de travar? Travar é clássico, travei. O travar é uma atitude de defesa do organismo, ele está falando assim para você, opa, não me tira daqui, não me tira mais daqui. Eu estou com um problema há um tempão e agora só você que viu, é o seu corpo falando com você, né? Agora que você vê esse negócio, quer dizer, o negócio está tão ruim e agora que você vê. Então, essa sensação de travamento é uma sensação do seu músculo, dos seus órgãos, dizendo assim, ó, para e vamos começar a fazer alguma coisa que do jeito que está não dá. Então isso pode ser realmente um problema muscular. Oi, doutor. Eu tive uma vez uma dor na coluna, arrumando a cama e também fazendo alongamento na academia. Quando acontece isso, o que a gente faz? É o seguinte, se a pessoa não tem dor no dia a dia, mas ela tem as sensações de travamento, quando ela vai fazer uma determinada atividade, e aí o que ela faz? Então assim, o travamento é um aviso do seu organismo que aquela atitude, que aquela atividade foi além da sua capacidade. Então eu vou fazer uma roupa no varal, vou puxar o negócio do varal, sai, ficou. Esta é uma atividade na qual aquele grupo muscular não é capaz de realizar. Ele não está capaz, ele pode até ser capaz, mas ele não está capaz. Então, certamente, apesar de você não estar com crises de dor frequentes, você precisa tratar de se condicionar. Você melhorar a sua resistência física, fundamentalmente alongamento e fortalecimento de alguns grupos musculares. Depois eu te dou uma orientação de quais são os grupos musculares que você teria que trabalhar, tá bom? Pois não. Sobre a cama ortopédica, se que lá faz bem pra gente, até que ponto que faz bem pra gente? Que tem em academia, é isso? É uma atividade que tem em academia. Era uma pessoa lá, uma médica lá. E
E eu vou lá e me sinto bem com a cama, mas eu quero saber se pode fazer, né? Vamos lá. Ela está perguntando sobre uma cama vibratória ou uma atividade terapêutica que ela vem fazendo aí. Vou falar uma coisa aqui rapidinho para vocês. Quanto mais tratamentos existem para uma determinada doença, menos se sabe sobre ela. Então olha só, já falei sobre a tuberculose. Tuberculose. A gente sabe quem é o bicho, já descobriu. Quem é o bicho, de onde ele vem, quem é o hospedeiro, quem é o transmissor, aonde ele age no corpo, qual é o problema que ele pode ocasionar e qual é o nome do remédio. Acabou, não tem 2 tratamentos para tuberculose, só tem um. Acabou, fechou o assunto. Você não vê tendo palestras sobre novidades sobre tuberculose. Não existe isso. É isso. É uma doença que tem começo, meio e fim, todo mundo já sabe o que é. Distúrbios musculoesqueléticos, que é o que estamos discutindo aqui, não se sabe quase nada. Então, o que a gente percebe, o que a gente tem visto, o que os estudos mais recentes mostram é isso que estamos dizendo. Medicina preventiva, melhoria de condições posturais, melhoria de atividades no seu ambiente de trabalho e o seu ambiente doméstico. Técnicas terapêuticas, a gente faz uns 40 slides aqui sobre técnicas. Venha tratar da sua hérnia de disco com uma nova cadeira, uma nova mesa. Doutor Coluna, tem. E tá aí, o mercado tá aí para isso. Agora, o que é que nós temos de fato? Seja numa mesa vibratória, seja num terreiro, enfim. O que se faz é melhorar as condições daquele grupo muscular, para que ele sustente o que você faz. Mas eu tenho uma doença. Que doença é daquele monte de coisa que a gente falou? Doutor, eu tenho um problema na coluna. Que problema? Vocês viram aqui a quantidade de coisas. E eu fui muito sucinto, porque não é uma palestra para médicos, né, para profissionais da área de saúde. Escrevi o mínimo aqui. É difícil. Existe uma infinidade de doenças. Tudo pode tratar naquela cadeira, tudo pode tratar naquela mesa. Então, assim, a resposta tudo que melhorar o seu condicionamento físico, melhorando o padrão postural, alongando e fortalecendo grupos musculares, fará bem. É isso. A senhora do lado perguntou. Doutor, quem tem problema de coluna pode fazer todas as atividades físicas? Isso. Preferencialmente, para aquelas pessoas que estão num estágio inicial e não tem diagnóstico, a gente não sabe o que a pessoa tem, ela simplesmente tem alguns episódios de dor nas costas e quer sair daqui incentivada a fazer uma atividade física, atividades de baixo impacto. Atividades que trabalhem a resistência física, eventualmente até com consumo calórico, sem impacto. Então não estou falando de corrida, não estou falando de esporte de quadra. Estou falando de atividades leves. Então, atividade na água, pilates, hidroginástica, uma musculação localizada, um alongamento localizado. Existe um aparelho chamado elíptico, que é onde você desliza, não há impacto nenhum, você tem um consumo calórico, você fica 5 minutos naquele elíptico lá, você sai com um suador danado. Então, atividades preferencialmente de baixo impacto. Se for feito um diagnóstico e realmente não houver nenhum grande problema na coluna, e se quiser se aventurar a atividades com mais consumo e mais impacto, desde que previamente orientado, também não tem problema. Mas basicamente atividades de baixo impacto. Mais alguma? Tudo bem? Pois não. Pois não. Certo. E fiz, acho que umas 20 sessões de fisioterapia e nada. E me deu na cabeça de eu começar a me pendurar na barra fixa e largar o corpo. Sim. E por incrível que pareça, melhorou. Deu uma melhor, foi alongamento. Exato. Eu tinha uma dor na perna, e eu fiz muitas aplicações de fisioterapia e não aconteceu nada. Eu simplesmente cheguei e me pendurei numa barra fixa, e essa barra fixa fez com que passasse a dor. Eu acho que foi um alongamento, eu gostaria de saber a sua opinião. Isso, uma dor na perna, e aí não melhorava com nada, ele pegou uma barra e se pendurou na porta e largou o corpo, esticou. E aí ele melhorou. O que ele fez? Ele alongou. Basicamente o que ele fez foi um alongamento. Né?
uma melhora, é lógico. Que sensível, há uma melhora sensível. Agora, o alongamento ele tem que ser direcionado, é claro que ele alongou o corpo todo, né? E não necessariamente numa manobra única. Existem exercícios específicos de alongamento que podem melhorar o senhor ainda mais, mas de um modo geral o que ele promoveu foi o alongamento de grupos musculares. Tá certo? Gente, obrigado a todos, um bom final de semana e vamos mexer o esqueleto, tá bom?